Vamos lá, Elite? Detonar. Deixa eu me dizer algo. Na aula passada, eu comparei objeto reflexivo com PIV. Quando eu digo assim para vocês, ó, o pai se orgulha dos filhos. Né? Se você pegar uma construção dessa, gente, eu quero sempre vocês com humildade pensando no óbvio, tá? Sem arrogância, porque não vamos fazer exercício com tudo misturado de concurso. O pai é o sujeito, quem se orgulha de alguém. Se orgulha dos filhos. Objeto indireto. Então eu não vou falar que esse C é índice, porque tem sujeito, PA tá doido. Objeto reflexivo, esse C não tem função de objeto, porque tem objeto é dos filhos. Esse C é PIV. Parte integrante do verbo. PIV, parte integrante do verbo. Eu falo eu me orgulho, nós nos orgulhamos, eles se orgulham. Então, olha só, você vai abrir uma gramática, você não vai achar o verbo orgulhar. Você vai achar o verbo orgulhar-se. Esse C faz parte do verbo. Eu posso chamá-lo de PIV num sentido amplo, ele é um pronome reflexivo. Mas ele faz parte do verbo ou não faz? Faz. Ele faz parte do verbo. Tudo bem, galera? Tudo certo? Então, agora eu digo o seguinte para vocês. Exaf. Eles depararam com mais de 300 línguas indígenas. Gente, isso aqui estava numa prova da Exaf, e a Exaf, ela faz o seguinte, pede para você marcar incorreta, e ela destaca um trecho. O trecho destacado era esse aí, eles depararam. Então, olhe para mim. Quando você olha aqui, eles depararam, dá uma impressão que está faltando quem? O pronome ser, não dá, gente? Dá a impressão que o certo é o quê? Eles se depararam. Professor, o certo aqui é eles se depararam. Eles se depararam. Está faltando a palavra ser, professor Cleiton Natal. Porque o certo é eles se depararam, professor. Você vai anotar aí, eu vou ditar. Você vai anotando, volta, ouvir e anota. Você lembra que eu falei que aquela perguntinha que eu ensinei, ela pode enganar? Ah, ele se orgulha, ele se suicidou, o pronome faz parte. Eu noto que faz parte. Mas tome cuidado com o seguinte. Quando eu digo assim, existem 4 verbos que são perigosos, que a perguntinha vai te trair, que não são verbos essencialmente pronominais. O verbo deparar, o verbo simpatizar, o verbo antipatizar e o verbo sobressair. Não são essencialmente pronominais. Quem é que não são? Deparar, simpatizar, você vai anotando, antipatizar e sobressair. Você ouve as pessoas falando muito assim, eu me sobressaí muito bem na prova. Não tinha português. Porque o certo é eu sobressair. Quem já ouviu as pessoas falando, nós não sobressaímos bem? Não, é nós sobressaímos. Vocês estão me entendendo? De verdade? Quem já ouviu a pessoa falar assim, eu me simpatizo com você? Aí eu respondo para ela, mas não com a gramática. O certo é eu simpatizo com. Eles se simpatizam. Não, eles simpatizam. Não é verbo essencialmente pronominal. E se você for usar aquela perguntinha que eu falei, você pode ser traído. Eu só quero abrir um parêntese, então isso aqui, anote aí, Exaf colocou isso como certo. Mas eu quero só abrir um parênteses, que neste caso específico, também se aceita a forma pronominal, tá bom? Só estou abrindo esse parênteses com o deparar.
Mas olha o jeito como a Exaf foi sacana. Ela usou justamente seu pronome, é o que fica estranho para o nosso ouvido. Então quer dizer que ele não é essencialmente pronominal. O deparar pode ser usado sem pronome? Sim. Eu posso falar que deparei com uma situação difícil, a forma mais clássica. Mas eu posso falar que eu também me deparei. Ele, no caso, aceita as duas. Mas o simpatizar aceita com pronome, gente? Não. Eu posso usar eu me simpatizo? Não. Eu me sobressaí? Não. De jeito nenhum. Não podem ser usados como os pronominais. Eu só estou abrindo isso aí, essa concessão, para o deparar, dentro desses 4 verbos que eu acabei de digitar. Tudo bem, gente? Então esse deparar pega muita gente. O cara vai pegar uma prova de concurso e vai ler. Aí eles depararam com, tá faltando alguma coisa. Ele vai falar isso ou não vai, gente? Está faltando alguma coisa. Está faltando você estudar. Posso usar sem problema. Então tá certo. Vamos continuar? Vamos lá, nosso exercício. Número 9. O inquérito policial se caracteriza pela discricionariedade do delegado. Gente, o inquérito policial, tem gente que vai pensar que isso é reflexivo. Tem como eu falar que o inquérito policial caracteriza o inquérito mesmo, gente? Não! Quem caracteriza o inquérito? A discricionariedade do delegado. Ele que pratica a ação. Isso aqui, gente, é um agente da passiva, que tem verbo transitivo direto. É um sujeito paciente, partícula A passivadora. O inquérito policial é caracterizado pela discricionariedade do delegado. Ele é caracterizado. Isso aqui é um sujeito passivo, paciente. O inquérito não caracteriza o inquérito mesmo. Olha para mim, gente. O inquérito não caracteriza o inquérito mesmo. O inquérito, ele é caracterizado pela discricionariedade do delegado. A discricionariedade do delegado caracteriza o inquérito. Ele é caracterizado. Esse C aí é partícula A passivadora. Você lembra que eu falei que o sujeito paciente pode vir anteposto ou não pode? Você lembra aquele exemplo? O concurso se realizou, o concurso foi realizado. A água se derramou, a água foi derramada. Isso é PA. Tudo bem? Próxima. Capitu sentiu-se fraquejar. Isso aqui pega. Cai pouco em concurso, mas eu tenho que falar. O nosso curso aqui é completo. Galera, eu vou te passar algo aqui primeiro. Anote aí, por favor. Verbos causativos. E verbos sensitivos. Vamos lá. O que nós vamos chamar de verbos causativos? Vamos lá. Mandar. Deixar. Fazer. O que é um verbo sensitivos? Ver. Ouvir. E sentir. Galera, olha aqui. O que eu vou falar aqui serve para esses dois grupos, tá? Qualquer um desses verbos aqui dos dois grupos mais infinitivo não formam locução verbal. O que é uma locução verbal, gente? A locução verbal tem de ter unidade sintática. Quando eu falo assim, ó, o aluno tem de estudar. Gente, quem é o sujeito? O aluno. Quem é que tem? O aluno. Quem vai estudar? O aluno. Verbo principal, verbo auxiliar. Então, a locução verbal, gente, eu tenho unidade sintática. Eu tenho um único sujeito para os dois verbos. O aluno tem. Quem é que vai estudar? O aluno. Eu tenho um único sujeito para os dois verbos. Mas agora, quando eu tiver algum verbo causativo, mandar, deixar, fazer, algum verbo sensitivo, ver, ouvir, sentir, mais infinitivo, eu não tenho locução verbal. Cleitinho, por que eu não tenho? Vamos colocar no slide anterior, não vai ficar na ordem, mas depois você se organiza aí na sua casa. Por que eu não tenho, Cleiton?
Deixe-me mostrar algo aqui a vocês. Quando eu falo assim, o professor deixou-a entrar. Preste atenção. Eu tenho o verbo deixar. Deixar é causativo. Tem o verbo entrar, é infinitivo. O que eu falei para vocês? Não é uma locução verbal isso. Não forma. Por que não forma, Cleitinho? Porque o professor é o sujeito do deixou. E o a, eu vou falar de forma incorreta, porque eu não posso colocar um pronome pessoal do caso reto aí como complemento. Mas só para você entender, o Cleiton deixou ela entrar. Deixou-a entrar, ela entrar. Ela que vai entrar. Então, o professor é o sujeito de deixou e o a é sujeito do entrar. Isso é sujeito de infinitivo, sujeito latino. Professor, deixou ela entrar. Ela que vai entrar. Então, ó, observe que o professor é o sujeito do deixou. O a é sujeito do entrar. Então, eu não tenho locução verbal. O que eu tenho aqui é período composto. Vocês estudaram comigo que o pronome a é objeto direto, quando completa verbo. O li é indireto, mas nesse caso não, ele é sujeito de infinitivo. Porque quem é o objeto aqui? Quem deixa, deixa algo. Vou falar errado de novo. O professor deixou ela entrar na sala. Deixou ela. Quem completa o deixar não é só o a, não é só deixou-a. Deixou ela entrar. Quem está completando aqui, meu irmão? O verbo deixar, preste atenção. Não é só o a, cara. Deixou quem? Deixou ela entrar. Isso aqui é uma oração. Vamos lá, elite. Subordinada. Vamos lá. Substantiva. Nós já estudamos isso. Objetiva, direta, reduzida, definitivo. E aqui oração principal. Então eu quero, olhe para mim. Eu não quero que você decore, porque tem aluno que decora. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Mas infinitivo não é locução verbal. Não, não. Meu aluno é um aluno inteligente. Vamos entender. Por que não é locução? Esse verbo, esse professor é sujeito do deixou. O a é sujeito do entrar. Cada um tem o seu sujeito. Então não é locução. Porque para ser locução eu tenho que ter um sujeito só para os dois verbos. Outra coisa, mas quem é que está completando o deixar? É toda oração, não é só o azinho, gente. Deixou quem? Vamos falar errado? Deixou quem? Ela entrar. É toda oração. Oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, definitivo. É toda oração. Então isso aqui não é locução verbal. Esse a é sujeito do infinitivo. Então olhe para cá. Então não se esqueça. Isso acontece com verbos causativos, verbos sensitivos. Mas infinitivo não forma locução verbal. Vamos pegar juntos? Professor, isso é bom demais, gente. Olha só. Muita gente vai pensar que esse ser é objeto reflexivo. Não é. Tem o verbo sentir e tem o fraquejar. Olha lá. O sentir é sensitivo. O fraquejar é infinitivo. Professor, é verdade. Então, olha lá, galera. Capitu sentiu. Sentiu o que, Capitu? Sentiu o que? Ela mesma? Fraquejar. O ser é sujeito de infinitivo. Esse ser é sujeito de infinitivo. Vocês estão me entendendo? Então isso não é locução verbal. Então esse ser não é objeto reflexivo. Ele é o sujeito do fraquejar. Professor lindo, isso é profundo, Quando é que vai acontecer isso? Vamos lá de novo. Verbos causativos, mandar, deixar, fazer. Verbo sensitivo, ver, ouvir, sentir. Mais infinitivo não formam locução verbal. Depois isso vai ser importante em concordância, tá? Essa noção. Lá em concordância eu vou abordar uma questão que isso é cobrado. Olha aqui, ó. Quem sente, sente algo. O professor sentiu ela mesma fraquejar. Quem completa o verbo sentir não é só o ser. Gente, se tivesse escrito aqui, ó, só assim, olha para cá. O professor sentiu-se. Aí esse ser seria objeto direto reflexivo. Sentiu-se. Sei lá, ele estava morrendo, de repente ele sentiu ele mesmo.
Sei lá. Mas aqui não está escrito isso, está escrito sentiu-se fraquejar. Sentiu ele mesmo fraquejar. Quem completa o verbo sentir é toda essa oração 2. Então o que é isso aqui? Essa oração 2 é a mesma. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Aqui a oração principal. Esse pronome também pode ser chamado de reflexivo. Então olha só, gente. Num sentido amplo, nós temos quantos pronomes reflexivos? O objeto reflexivo é um pronome reflexivo. O PIV é um pronome reflexivo. E o sujeito de infinitivo aí é pronome reflexivo. O nome desse ser é sujeito de infinitivo. Ele é um sujeito do fraquejar. Vocês entenderam por que não é locução verbal? Porque cada verbo tem o seu sujeito. Depois vocês vão estudar detalhadamente comigo as locuções verbais. Mas a locução verbal eu já adianto. Tem que ter unidade sintática. Exemplo, um sujeito só para os dois termos, um objeto direto só para os dois termos. Aqui não, eu tenho um sujeito para um verbo, um outro para outro. Não é locução verbal. Cara, você vai ficar muito bom. Agora, vamos continuar. Questões de provas. Beleza, professor lindo. O que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer agora nas questões de provas? Aquilo de sempre. Dá uma pausinha, um print aí. Resolver. Para o professor corrigir com vocês. Beleza? Dá um print. Resolve, aí eu vou corrigir com vocês, beleza? Vamos lá, rapidinho. Partícula C, número 1, TRE. A partícula C em deve-se, linha 4, classifica-se como pronome apassivador. Olha que lindo. Ele falou que esse C aqui classifica-se como um pronome apassivador. A primeira coisa, quando ele fala pronome apassivador, voz passiva. Tem que ter um sujeito paciente. A PA e o índice são parecidos, porque os dois, em regra, irão impessoalizar a informação. Vamos ler esse contexto? O contexto é importante. Assim, entende-se que os indivíduos são mais afetados por questões próximas à sua realidade do que por questões gerais, como a ideologia. Estando as pessoas com realidades semelhantes, o que é mais comum quando vivem próximas geograficamente? Predispostas no cenário eleitoral a votar também de modo semelhante. Em suma, deve-se atentar para... Gente, a primeira coisa, olha para mim, olha para o Cleitinho. Deve-se atentar para... Quem deve atentar está aí no texto? Quem deve atentar está aí no texto? Ah, como eu falar que, em suma, ele deve se atentar para o fato, ele deve se atentar, não. Quem deve atentar não está aí. Então a informação está impessoalizada. Se tiver impessoalizada, minha elite, você fica entre quem? Índice PA. Para ser PA tem que ter sujeito paciente. Então olha lá no texto. Ele vai atentar, isso aqui é uma locução verbal, 2 verbos, tá? Juntos. Quem atenta, atenta para algo, para o fato de que está preposicionado. Então não tem ninguém para ser sujeito. Então esse C vai ser o quê? Índice. Olha para mim. Na hora da prova, você não tem oportunidade de ficar resolvendo transitividade. Quando o professor fica dando ênfase para essas coisas, o aluno não aprende a fazer prova. Ele não pega ritmo de prova. Ele fica até bom na matéria, mas fazer prova é outra coisa. Então notou que está impessoalizado, ficou entre PA e índice. É verdade ou não é, gente? Ficou entre PA e índice. Tem sujeito paciente? Não. Então esse C é índice. Quem deve atentar não está no texto. Vocês estão me entendendo, gente? Então é índice de determinação. Item errado. Próximo. Esse item é muito bom. Último concurso da Câmara. CESP Câmara Consultor. A forma verbal lidamos, linha 2, poderia ser corretamente substituída por lida-se. Ele falou que eu posso escrever isso. Quando eu falo lida-se com tantas combinações, quem lida está aí? Tem como eu falar? Ele lida-se com tantas combinações? Não. Não tem como, gente. Não há como. Não há como.
Não há como. Então a informação, olhe para mim. Então a informação está impessoalizada. Quando eu coloco lida-se, eu estou impessoalizando. Quando eu digo lidamos, olha aqui para o quadro. Quando eu digo lidamos, o que você está entendendo? Nós lidamos, existe um agente humano, a informação está pessoalizada, nós lidamos. Agora, quando eu digo lida-se com tantas combinações dentro do texto, tem que ser nós lida-se com tantas... Não, ele lida-se com tantas combinações, não. A informação está impessoalizada. Se ela estiver impessoalizada, o meu aluno fera vai ficar entre quem? As duas funções que mais caem em concursos. Índice e partícula. Você vai ficar entre as duas. Aí você vem para cá. Se ficou entre as duas, agora é só ver se tem sujeito paciente para ser partícula. Se não tiver, índice. Isso aqui pode ser sujeito paciente? Não. Por que não, professor Cleiton Natal? Porque está com preposição. Se estiver com preposição, professor, é verdade. Então esse C vai ser índice, por exclusão. E quem lembra? Olha para mim. Índice acontece sempre na terceira pessoa do singular. Então tá certo, lida-se. Está corretamente. Ah, mas mudou o sentido. O item não falou nada de sentido. Olha o que ele falou. Vamos ler de novo? A forma verbal lidamos poderia ser corretamente substituída por lida-se. Corretamente, gente, é correção gramatical, não é mudança de sentido. Estão me entendendo? Corretamente. Eu posso substituir, sim. Sem problema algum. Não poderia colocar lidam-se. Professor, mas é bem rápido esse seu... É bem rápido, você tem que ser rápido na hora da prova, você não pode enrolar. Então, poderia ser corretamente substituído. O item está certo. Próximo. 3. Na linha 1, a partícula C é empregada para indeterminar o sujeito. Gente, esse item é recorrente, é o que mais cai em funções do C. Qual é o C que determina o sujeito? Esse cabra aqui, ó. O C que determina o sujeito é o índice de indeterminação do sujeito. Então, quando eu pego do ponto de vista global, notou-se que a quebra da ordem foi provocada. Quem notou? Tá aí? Não. Tem como eu falar, ele notou-se que a quebra da ordem foi provocada? Não. Ele notou-se? Não. Vamos lá. Quem nota, nota algo. Está impessoalizado, você ficou entre partícula e índice. Isso aqui está sem preposição, galera, ó. Então, isso tudo é um sujeito paciente. Isto foi notado. Esse C é PA. Tem sujeito. Só que é um sujeito oracional. Isso aqui é uma oração. É um sujeito oracional. Então, não tem nada de indeterminar o sujeito. Tem sujeito paciente. Então, esse item está o quê? Fala para mim. Errado. Próximo. TRT. Em seguiram-se, o pronome C indica que o sujeito do período é indeterminado. Já está errado de cara. Marca errado. Não tem nem paciência com isso. Gente, como é que vai ser índice? Vocês estão lembrados que índice, não se esqueça, é com o verbo sempre na terceira pessoa do singular. Olha para mim. Índice é sempre na terceira pessoa do singular. Só o fato de estar seguiram-se, o item já está errado. Já está errado. Já está errado. Professor, é verdade, meu bebê. Seguiram-se outras instituições foram seguidas. Isso aqui é PA. Mas olha, você precisa nem saber o que é na prova. Só de estar no plural já está errado. Índice é sempre na terceira do singular. De novo, a mesma coisa. Tanto em se fala quanto em pensa-se, o C indica indeterminação do sujeito. Olha lá. Quando se fala em sistema público de comunicação, pensa-se. Gente, quem fala tá aí? Olha para mim. Vamos lá.
Quando ele se fala em sistema, ele pensa-se justamente em um conjunto? Não, está impessoalizado. O que eu ensinei para o meu aluno mais fera do mundo? Se a informação estiver impessoalizada, pode ser partícula ou índice. Elite, é ou não é? Pode ser partícula ou índice, se a informação estiver impessoalizada. Aí você vem para cá, Elite, olhe para lá. Isso aqui pode ser sujeito paciente? Não, está preposicionado. Índice de indeterminação do sujeito. Pensa-se em um conjunto. Está preposicionado ou não está? Índice de indeterminação do sujeito. Porque, gente, olha como é simples. Se está impessoalizado, você fica entre partícula e índice. Você não ficou entre os dois? Se você ficou entre os dois, isso pode ser sujeito paciente? Não. Então vai ser índice. Isso aqui pode ser sujeito paciente? Não. Em um conjunto tal, não tem ninguém para ser sujeito paciente, então é índice. Se eu fiquei entre os dois, professor, eu gosto de você que você não fica demorando. É verdade, eu não preciso. O seu nível é outro, você tem que aprender a fazer prova na hora. Você tem que ser rápido. Você indica, nesse caso está indicando. O item está o quê? Marca aí. Certo. Isso é para gente inteligente, professor. 6. Câmara analista. Sendo a ideia desenvolvida no texto de que a qualificação profissional deve ser buscada continuamente, só enrolação isso, pelos próprios profissionais, depreende-se que o pronome se informam-se, linha 5, indica a reflexividade da ação. Vamos lá juntos? Olha só, leia a partir daqui. Ele quer dizer que esse se é reflexivo. Não é, tá? Esse item é errado. Interprete comigo. Preste atenção, vale lembrar que cérebros não se compram. Gente, quando eu digo cérebros não se compram, você acha que esse C é reflexivo, que os cérebros não compram outros cérebros? Os cérebros não são comprados? Cérebros não são comprados. Em supermercados, formam-se. Eles são formados. Isso é PA. Gente, para pensar em sentido. Quando ele diz, vale lembrar que cérebros não se compram. Já pensou, você quer dizer que os cérebros não compram outros cérebros. Os cérebros vai formar um outro cérebro. Não. Os cérebros, eles não são comprados, eles são formados. Olha que PA que explora o texto. Isso aqui é uma PA que o sujeito paciente dele é cérebros, o sujeito semântico. Está na oração anterior. Eu quero dizer que esses cérebros são formados. É uma questão que envolve interpretação de texto. Então não tem nada de reflexivo. Formam-se cérebros. Os cérebros são formados. Vamos lá, continuando? Múltipla escolha, CESP. No texto tal, a partícula C em a grandeza que se mede em minutos, horas, dias, meses ou anos. Olha o que ele fala. Pragmaticamente, aceitamos a conceituação popular de tempo. Isto é, a grandeza... Vou fazer aqui, ó. A grandeza, que é a mesma daqui, né? Esse Q retoma a grandeza. Olha para cá. Cuidado para você não chamar esse C de reflexivo, tá? Eu falei que quando o sujeito paciente vem anteposto, é fácil a pessoa entender que a grandeza mede a grandeza mesmo? Tem como eu entender que a grandeza vai medir a grandeza mesmo? A grandeza pratica a ação de medir a grandeza? Não. A grandeza se mede. A grandeza é medida. Olha lá, galera. Nós estudamos isso. Eu sei que você está acertando tudo. Letra C. Tome cuidado, olha para mim. O aluno do Decoreba, ele tem uma tendência de chamar este reflexivo. Ô, professor, você me ofendeu agora. Eu tô nem aí. Você tem que sair dessa condição. Tem que começar a ser analítico, a pensar. Tem como entender que a grandeza vai medir a grandeza? Não. A grandeza é medida. Partícula A, passivadora. Beleza? Próxima. FGV. Essa também é boa. FGV 2015. Vamos interpretar esse pronome aqui, ó. Olha o que ele está falando. Dona Custódia, Fernando Sabino, não tinha ar de empregada, era uma velha mirrada, muito bem arranjadinha, mangas compridas, cabelos em bandó, num vago ar de camafeu.
Usava mesmo um camafeu fechando-lhe o vestido ao pescoço. Nós já até abordamos um item sobre esse trecho. Mas via-se que era humilde. Ele não quer dizer que ela está vendo ela mesma que era humilde, não faz sentido. A dona tal, ela vê ela mesma que era humilde, não. Alguém via, era visto que ela era humilde. Ó. Quem vê, vê algo, está impessoalizado, quem vê não está no texto. Isso aqui era visto. Sujeito paciente. Via-se isso, isso era visto. Esse se é partícula A passivadora. É um PA. Olha o sentido que está no texto, gente. Vamos de novo. Dona Custódia não tinha ar de empregada. Era uma velha mirrada, muito bem arranjadinha, mangas compridas. Uma pessoa está falando da Dona Custódia, não é a Dona Custódia que está falando dela mesma. Cabelos em bandó, num vago ar de camafeu. Usava mesmo um fechando-lhe o vestido ao pescoço. Mas via-se, ou seja, era visto. Isso era visto. Né? Então não quer dizer que ela vê ela mesma, não é isso que ele está falando. Ela vê ela mesma que era humilde? Não faz sentido. Só se fosse assim, ó. Mas ela via-se, aí sim. Se tivesse sem esse que era aqui, ó. Se tivesse sem esse que era aqui, né? Mas olha só. Ó. Ele via-se não, ela via-se não. Via-se, vamos colocar assim, ó. Vou fazer assim, ó. Vou transformar essa oração num substantivo. Via-se o fato. Imagine se fosse assim, para ficar mais didático. Via-se o fato. Quem vê não está aí. O fato era visto. Sujeito paciente, partícula A, passivadora. Via-se o fato. O fato era visto. Isso é uma PA. É uma partícula A, passivadora. Então, a única que é PA aqui, gente... Entregou-se a foto solicitada. Tem como eu falar, olha D, ele entregou-se a foto solicitada? Não, a foto solicitada foi entregue. Sujeito paciente. Partícula A, passivadora. Né? Partícula A, passivadora. É a letra D de dado. D de dado. As outras não. Ó. Ela considerava ela mesma objeto reflexivo. Eles não se viam, eles não viam eles mesmos objeto reflexivo. Esse C aqui é índice, precisa-se de. Esse outro também é índice. Né? Então a resposta é a letra D. Entregou-se a foto. A foto foi entregue. Né? A foto foi entregue. 9. Olha só, esta é fera. Olha o que ele pediu. Os terroristas podem atacar de muitas maneiras. Esse trecho constitui uma só oração, porque as formas verbais sublinhadas formam uma locução verbal. A opção abaixo em que há duas orações, porque os verbos não formam a locução. Gente, você lembra que eu falei locução verbal tem que ter unidade sintática? Ó. Sujeito... Os terroristas podem. Quem aí vai atacar? Os terroristas. Eu tenho um sujeito só para esses dois verbos. Isso é uma locução verbal. Isso aqui é uma locução verbal. Ele pediu, forma uma locução verbal. A opção abaixo que há duas orações, porque os verbos não formam a locução. É que não formam. Quem está lembrado? Vamos voltar. Eu falei. Vai ficar fácil para você, mas essa questão em prova é muito difícil. Os verbos mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir, mas infinitivo não forma locução verbal. Ó. Mas infinitivo não forma locução verbal. Já vou direto à questão, meu amigo. Porque quando o cara aprende, meu amigo, ele fica de outro nível. Você pode saber que o povo vai errar isso em prova. Ó. Resposta D. Os terroristas é o sujeito de mandam. É o mandar e tem o verbo atacar, não forma locução verbal. Mandar não é causativo, atacar não é infinitivo, é só você voltar lá. Não forma locução verbal. Professor, mas
Não tem o mesmo sujeito, gente. Os terroristas mandam. Quem vai atacar? Esses terroristas mesmo que mandam? Não. Alguém vai atacar. Podem até ser outros terroristas. Mas o sujeito é diferente, ó. Os terroristas mandam alguém atacar, que o sujeito aqui está indeterminado, mas são sujeitos diferentes. Então não é locução verbal. Por que não é, professor? Vamos lá? Verbo mandar mais infinitivo não formam locução verbal. Olha lá, de novo, para você não se perder. Eu estou voltando. Verbos mandar mais o infinitivo, ó, não formam locução verbal. Não se esqueça disso. Não se esqueça. Essa questão é top. Vai pegar muita gente. Tá? Próxima, 10. Olha só esse C. Não se sabe, por exemplo, quem inventou a palavra excluídos. De acordo com a descrição sintática tradicional, a oração sublinhada deve ser analisada como: gente, cobrou a função de oração, função de termo e tiver o pronome ser, fique esperto com a partícula passivadora. Quando eu digo não se sabe, por exemplo, quem inventou, eu posso falar que ele não se sabe quem inventou? Não posso. A informação está impessoalizada. Quem sabe não está no texto. Então você fica entre partícula e índice. Vamos olhar para a atividade? Quem não sabe algo. É o alvo da ação. Está sem preposição. Então isso tudo aqui é sujeito paciente, porque está sem preposição, oracional, é uma oração. Isso aqui é partícula A, passivadora. Quando eu tenho partícula passivadora, é voz passiva. Gente, olha a resposta. O sujeito oracional do verbo saber. Por que é oracional? Porque tem verbo, é uma oração. Do verbo saber. É ou não é? É um sujeito do verbo saber que está na voz passiva sintética. O verbo saber está na voz passiva sintética? Tá, porque não é uma partícula passivadora. Não se sabe o fato não é sabido. Não se sabe isso não é sabido. Isso aqui é um sujeito oracional. Se é sujeito paciente, professor, isso aqui é voz passiva sintética. É ou não é? B de bola. Beleza? Galera, olha para cá. Concluímos aqui funções da palavra ser. Beleza? Gente, foi muita coisa que eu dei para vocês. É uma matéria que não é fácil, mas você tem que ficar o melhor possível, principalmente partícula passivadora e índice. O melhor possível, principalmente partícula passivadora e índice. Beleza, galera? Um abraço forte, até nosso próximo encontro.